hoje a empresa mais valiosa do planeta. Mas construir esse império não foi nada fácil. E agora você vai conhecer o que pouquíssima gente sabe sobre a trajetória por trás dessa marca. Uma verdade muito mais dura do que você imagina. Um bebê rejeitado pelos pais biológicos antes mesmo de deixar o hospital. Adotado por uma família simples, este menino cresceu entre mudanças, pressão e um bullying tão intenso que obrigou seus pais a venderem a casa e recomeçar em outro bairro. Com o tempo, descobriu ainda criança que podia aprender em horas o que outros levavam semanas. Uma inquietação que nenhuma escola conseguia acompanhar. Décadas depois, aquele jovem criaria a Apple, seria expulso da própria empresa e do lado de fora desenvolveria a tecnologia e a visão que um dia salvariam seu próprio legado. E, mesmo enfrentando um câncer mortal, lideraria a maior virada da história da tecnologia. Em uma universidade do meio-oeste americano, um estudante sírio chamado Jandali e uma jovem americana, Joanne Schiebel, se apaixonam. Quando Joanne engravida inesperadamente, Jandali a pede em casamento. O pai dela, católico fervoroso, proíbe a união por causa da religião e da origem do rapaz. Sem apoio da família, pressionada e com medo, Joanne toma uma decisão dura: entregar o bebê para adoção. Mas impõe condições. Os pais adotivos teriam que ser católicos, formados na faculdade e prometer que pagariam o ensino superior do filho. Se ela não podia dar um futuro, alguém teria que dar. Em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, nasce Stephen Paul Jobs. O primeiro casal interessado desiste em cima da hora. Queriam uma menina. No meio da noite, o hospital liga para outro casal. Paul Jobs, mecânico e veterano de guerra, e Clara Jobs, contadora. Eles são simples, não têm diploma universitário, mas querem muito um filho. Quando descobre que não são formados, Joanne se recusa a assinar. Paul e Clara vão ao tribunal. Diante do juiz, fazem a promessa que muda tudo. Aquele menino vai ter faculdade paga. A adoção é autorizada. Clara, com medo de perder o bebê, passa meses tentando não se apegar demais. Até que não resiste. Se apaixona por completo. Em casa, ela mesma ensina Steve a ler antes da idade escolar. Isso o deixaria ainda mais entediado nas aulas anos depois. Desde cedo, Steve sabia que era adotado e carregava, silenciosamente, o medo de ter sido rejeitado pelos pais biológicos. Paul e Clara nunca inventaram histórias. Olhavam nos olhos do filho e repetiam: "Você não foi abandonado. Você foi escolhido." Essa frase entrava fundo e plantava, ao mesmo tempo, um senso de valor e a ideia de um destino especial. Em 1961, quando Steve tinha 6 anos, a família sai de São Francisco e se muda para Mountain View, na Califórnia. A região começa a ser chamada de Vale do Silício. Ao redor, surgem empresas como HP e Fairchild. Para um garoto curioso por eletrônica, era o lugar perfeito para aprender. Na escola, Steve era inquieto, resistente à autoridade, entediado. Fazia pegadinhas com colegas e professores, vivia à beira da suspensão. Paul, que sofreu nas mãos do pai na infância, evitava punições. Em vez de bronca, Paul levava Steve para a garagem e passava horas ensinando o menino a mexer com ferramentas. Na 4ª série, uma professora descobre o código secreto dele. Ela o desafia com $5 se ele conseguisse terminar todos os exercícios da semana. Steve senta, abre os livros e resolve tudo ali mesmo, em poucas horas. Rápido o bastante para ela perceber que aquele menino estava anos à frente do nível escolar. Mais tarde, diria que aprendeu mais naquele ano do que em todo o período escolar anterior. Foi então que a escola percebeu que Steve resolvia em poucas horas o que outros levavam a semana inteira:
dominava conteúdos de séries superiores e só se comportava mal por puro tédio. Por isso sugeriram que ele pulasse 2 séries. Os pais, receosos de que ele ficasse deslocado entre alunos mais velhos, autorizaram pular apenas 1 ano. Com essa mudança, Steve seguiu adiante no ritmo dele, rápido, inquieto e sempre buscando algo novo para aprender. E, conforme crescia, seu mundo também mudava. Conforme avançava para as séries mais altas, Steve naturalmente deixou a escola primária do bairro e passou a estudar na Christ Junior High, a escola pública designada para aquela etapa, embora ficasse em um bairro mais pobre e problemático da cidade. O ambiente era diferente de tudo o que ele conhecia. Corredores tensos, alunos mais velhos e uma sensação constante de perigo. Com o tempo, brigas, gangues e ameaças se tornaram rotina. Na 7ª série, Steve sofre bullying pesado, apanha, volta para casa e dá um ultimato aos pais. Se não saísse daquela escola, abandonaria os estudos. Paul e Clara não discutiram. Venderam a casa e se mudaram para Los Altos só para dar ao filho um ambiente mais seguro, mesmo que isso colocasse a família no limite do orçamento. Na nova casa, Paul transforma a garagem em oficina. Pai e filho desmontam motores, montam armários, constroem móveis, skates e até casinhas de cachorro. Paul ensina que trabalho bem feito não tem parte escondida. A parte de trás do móvel, mesmo que ninguém veja, precisa ser tão bonita quanto a frente. Décadas depois, Steve resumiria: mesmo aquilo que ninguém vê deve ser bem feito. Steve passava horas desmontando e remontando eletrônicos sozinho. Caminhava pelo bairro em busca de peças, visitava um vizinho que consertava rádios e televisores e observava cada detalhe, oferecendo ajuda apenas para ter algo novo para aprender. Alguns de seus vizinhos trabalhavam na Hewlett-Packard, a grande empresa de tecnologia da região. E foi em meio a essas conversas que Steve descobriu que a HP tinha um programa juvenil chamado HP Explorers Club, aberto para estudantes curiosos por eletrônica. Ele começa a frequentar os encontros do clube dentro da HP. Em uma sala cheia de adolescentes e protótipos, engenheiros demonstram computadores, circuitos e ideias que pareciam vir do futuro. Ali, Steve vê pela primeira vez um jovem brilhante chamado Wozniak, apresentando um projeto que ele mesmo havia criado. Eles não viraram amigos naquele dia, mas Jobs reconheceu algo naquele jovem, um talento raro que ele não esqueceria. Algum tempo depois, precisando de peças para um projeto da escola, Jobs pega a lista telefônica de Palo Alto, encontra o nome William Hewlett, cofundador da HP, e decide ligar. Hewlett atende, conversa com o garoto por vários minutos, impressionado com o conhecimento de alguém tão jovem. Envia as peças pedidas e ainda oferece um emprego de verão na fábrica da HP. Steve tinha apenas 12 anos e aprendeu ali uma lição que levaria para a vida. Se você tem coragem de pedir o que precisa, portas gigantes podem se abrir. Na adolescência, Steve se apaixona por Shakespeare, Dylan Thomas, literatura clássica e música. Cabelo comprido, um pé na contracultura, outro na eletrônica. Não se encaixa em grupo nenhum. Cérebro demais para ser só hippie, diferente demais para ser nerd. Ele só não fazia ideia de que toda aquela genialidade inquieta estava prestes a explodir e que agora começaria a fase mais intensa, caótica e transformadora da sua vida. No fim dos anos 60, a Califórnia ferve. Música alta, protestos, espiritualidade oriental, hippies por toda parte. Steve Jobs mergulha nesse mundo. É nesse período que a conexão com Steve Wozniak se aprofunda. Os dois circulam pelo mesmo universo de geeks, HP Explorers Club, amigos em comum. Woz é 5 anos mais velho, gênio dos circuitos, capaz de montar qualquer coisa com fios e chips.
Jobs é o cara da visão, do design, na história que tornava um produto desejável. Ele entendia pessoas, diria Woz. Eu entendia máquinas. Os dois tinham o mesmo tipo de humor rebelde. Adoravam brincadeiras eletrônicas e desconfiavam de qualquer tipo de autoridade. No começo dos anos 70, surge o Blue Box, um dispositivo capaz de enganar o sistema de telefonia e fazer ligações de longa distância de graça. Woz projeta o circuito. Jobs dá o nome, refina a caixinha, define o preço e sai para vender. Era ilegal, arriscado. Qualquer erro podia significar prisão. Mas funcionou. Anos depois, Steve diria: sem o Blue Box, a Apple nunca teria existido. Foi a primeira vez que os dois pegaram tecnologia avançada, colocaram numa caixinha simples, contaram uma boa história em volta e ganharam dinheiro de verdade. Era a Apple antes da Apple, só que em versão pirata. Em 1972, chega a hora da faculdade. Paul e Clara haviam guardado dinheiro por anos. Steve impõe sua vontade. Quer o Reed College, em Portland. Pequeno, caro, artístico, cheio de alunos alternativos. Se não for o Reed, não iria para faculdade nenhuma. Ele entra no Reed sem escolher uma área específica. Experimenta aulas de literatura, filosofia, ciências e escrita, mas nada realmente conecta. 6 meses depois, abandona o curso formal. Acha injusto gastar o dinheiro dos pais em algo que não o inspira. Continua no campus como intruso. Dorme no chão de dormitórios de amigos, devolve garrafas de Coca-Cola por moedas, come de graça em um templo Hare Krishna nos fins de semana. Por 18 meses, entra apenas nas aulas que o interessam. É aí que encontra uma disciplina aparentemente inútil: caligrafia e tipografia. Steve se apaixona. Anos mais tarde lembraria: sem aquela aula de caligrafia, o Macintosh jamais teria belas fontes. Em 1974, depois de abandonar de vez o Reed College, Steve volta para a Califórnia e consegue um emprego na Atari como técnico de jogos. É brilhante e rápido, mas difícil de conviver. Respondão, crítico, impaciente e mergulhado até o pescoço na cultura hippie. Sua dieta estrita o fazia acreditar que não precisava tomar banho todos os dias, o que irritava ainda mais os colegas. Para evitar conflitos, a empresa o coloca no turno da noite. Sozinho, ele rendia mais. Naquela fase, Jobs vive uma obsessão que dominava sua mente desde o Reed: a busca espiritual. LSD, meditação, Zen, gurus indianos, tudo parecia apontar para uma única direção: a Índia. Ele acreditava que só lá conseguiria respostas sobre propósito, ego e iluminação. Com autorização da Atari para tirar um período de licença, Steve abandona tudo e parte para o outro lado do mundo. Passa meses em vilarejos, templos e trilhas poeirentas, vivendo de forma frugal, meditando, fazendo jejuns e experimentando psicodélicos. Anos depois, diria: aquela viagem foi uma das 2 ou 3 experiências mais importantes da minha vida. Quando retorna aos Estados Unidos, está magro, barbudo e obcecado por uma ideia que trouxe da Índia: eliminar tudo o que é excesso até sobrar apenas o essencial. De volta à Atari, recebe uma tarefa. A empresa precisa de um circuito mais simples para o jogo Breakout. O chefe promete um bônus de $5.000 a quem conseguir reduzir ao máximo o número de chips. Jobs vê uma oportunidade e procura Wozniak. Diz que o pagamento seria de $700 e que os dois dividirão ao meio. Woz faz um projeto brilhante, economiza chips, simplifica tudo. A empresa paga os $5.000 combinados. Jobs dá apenas $350 ao amigo e fica com o resto, sem contar nada. Anos depois, Woz descobre a verdade. O episódio expõe um lado mais frio e quase manipulador, escondido por trás do gênio visionário. Enquanto isso, Wozniak passa a frequentar o Homebrew Computer Club, um encontro barulhento
e improvisado de apaixonados por tecnologia. Ali, vendo protótipos, ideias malucas e sonhos de computador pessoal circulando entre mesas de metal, ele começa a imaginar algo diferente. Uma máquina acessível, elegante e simples de usar. Em 1975, transforma essa visão em uma placa pioneira, o embrião do que se tornaria o primeiro computador da Apple, o Apple One. Ainda trabalhando na HP, Woz apresenta o projeto à empresa. A HP não se interessa. Jobs enxerga ali algo muito maior do que um hobby. Empurra o amigo numa direção que mudaria a vida dos dois. A partir dali, uma ideia passa a dominar Steve com força total. Não perguntar o que as pessoas querem, mas criar algo tão bom que elas só perceberiam que desejavam depois de ver. Era o nascimento da parceria que mudaria para sempre a tecnologia. O hippie vendedor e o hacker engenhoso caminhando na mesma direção. Mas eles ainda não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Em poucas semanas, aquela placa feita por diversão sairia da garagem e ganharia um nome, uma encomenda e um risco tão grande que poderia ter acabado ali mesmo. Aquela ideia nascida no improviso não cabia mais em encontros de clube ou em mesas emprestadas. O que antes era hobby, agora virava negócio. E o próximo passo aconteceria no lugar mais improvável, a garagem da família Jobs, em Los Altos. Ali, em uma bancada improvisada, Woz montava as placas que vinha aperfeiçoando. Jobs enxergava algo maior, transformar aquela invenção em um produto real. Para levantar dinheiro, Woz vende sua calculadora HP65. Jobs vende sua Kombi. Era tudo o que tinham. Depois de trabalhar em um pomar de maçãs em uma comuna, Steve volta com um nome simples para a empresa: Apple. Fácil de lembrar, ligado à dieta frugívora, e ainda vem antes de Atari na lista telefônica. A Apple nasce com 3 fundadores: Jobs, Wozniak e Ronald Wayne. Logo surge o primeiro grande pedido. A Byte Shop encomenda 50 unidades do Apple One. Woz cria uma placa-mãe completa, algo raríssimo na época. Ela já vinha com saída de vídeo e entrada para teclado. Cada unidade vendida por $500 era, para 2 garotos trabalhando numa garagem, uma fortuna. Mas quando o dono da Byte Shop avisa que só compraria máquinas prontas, com teclado e monitor, Wozniak congela. Eles não tinham dinheiro, não tinham equipe, não tinham estrutura. Jobs então respira fundo, pensa rápido e vira o jogo com uma lógica simples e ousada. Se venderem só a placa, o lojista lucra com teclado e monitor, e todos ganham. A explicação é tão convincente que o comprador aceita na hora. Com o pedido em mãos, Jobs consegue peças a crédito, usando a ordem de compra como garantia. Se o lojista desistisse, a Apple morreria ali. A produção cresce tanto que a garagem deixa de dar conta. A cozinha e a sala viram linha de montagem, com amigos e familiares trabalhando noite adentro montando placa por placa. Com o ritmo acelerando, em 1976, a Apple, enfim, deixa a garagem dos Jobs e vai para seu primeiro escritório alugado. Era pequeno, improvisado, mas parecia um salto gigantesco. Pela primeira vez, a empresa começava a existir de verdade. O Apple One abre caminho para o Apple II, lançado em 1977. Colorido, acessível e pensado para casas e escolas, é ele que sustenta a Apple nos primeiros anos. Em seguida, entra em cena Mike Markula, ex-Intel, que se torna investidor e mentor. Traz capital, contatos e uma visão agressiva de marketing. É o homem que transformou um bando de garotos geniais em empresa de verdade. No fim dos anos 70, a Apple cresce em velocidade impressionante. Em 1979, Jobs visita o Xerox PARC e ali, pela primeira vez, vê janelas, ícones, um mouse e uma interface gráfica funcionando juntos.
Mais tarde, diria que era como olhar para o futuro. Sai de lá obcecado em transformar aquela visão no coração dos próximos computadores da Apple. Em 1980, a Apple abre capital. Jobs, com 25 anos, vira multimilionário. A cultura de garagem ganha terno, metas, acionistas e a pressão de Wall Street. Neste mesmo ano, a IBM entra com força no mercado de PCs. A resposta da Apple foi ousada. Um anúncio provocador de página inteira dizia: "Bem-vinda ao jogo, IBM." Na prática, a mensagem era clara: nós não temos medo de você. Logo depois, vem o Apple III. Jobs insiste em um design silencioso, sem ventoinha. O resultado é um desastre. Superaquecimento, chips se soltando. O problema era tão grave que alguns técnicos pediam aos clientes para erguer e soltá-lo sobre a mesa, só para que os chips voltassem ao encaixe. O computador parecia elegante, mas não aguentava o uso real, e isso abalou a reputação da Apple. De sua relação com Christian Brennan, nasce Lisa Brennan Jobs. Jobs nega a paternidade, ignora a gravidez e só assume depois de processo e teste de DNA. A ferida dessa fase acaba marcando a criação do computador Lisa, lançado em 1983. Era o primeiro computador da Apple com interface gráfica avançada. Impressionante, mas caro demais. Fracassa nas vendas. Publicamente, Jobs dizia que Lisa era apenas uma sigla técnica. Só anos depois admite que era, sim, uma homenagem à filha e um pedido de desculpas tardio. O fracasso do Lisa abre espaço para a grande aposta, o Macintosh. Jobs atrasa o lançamento por meses, só para estrear a propaganda no Super Bowl de 1984. Um comercial que vira marco cultural. O Mac chega lindo, amigável e revolucionário, mas também mais caro e mais limitado do que Jobs imaginava. O primeiro trimestre empolga, mas logo as vendas despencam. Poucos softwares, pouca memória e um desempenho que não atendia às expectativas. A equipe do Mac vivia isolada como uma elite dentro da Apple, e isso alimentava tensões internas. A pressão sobre Jobs começava a explodir de todos os lados. A desconfiança cresce dentro da Apple. Muitos passam a duvidar dele. Surge então a expressão campo de distorção da realidade. Jobs fazia o impossível parecer razoável e empurrava a equipe muito além do limite. Ignorava prazos, limites técnicos e fazia todos acreditarem que suas metas eram alcançáveis. Para alguns, isso era motivação. Para outros, uma loucura. Nesse clima tenso, Jobs convence John Sculley, então CEO da Pepsi, a assumir o comando da Apple com a pergunta que entraria para a história: "Você quer vender água açucarada pelo resto da vida? Ou quer vir comigo mudar o mundo?" A parceria, porém, desmorona rápido. O Macintosh não atinge as vendas prometidas. A Apple perde dinheiro e a pressão dos acionistas recai sobre Sculley. A relação entre os dois vira uma guerra silenciosa. Em 1985, Jobs tenta convencer alguns diretores de que Sculley deveria sair, mas não consegue apoio. Quando Sculley descobre que Jobs está articulando contra ele, cancela uma viagem à China, convoca uma reunião emergencial do conselho e decide enfrentá-lo de frente. Na votação decisiva, o board, os homens que realmente mandavam na Apple, ficariam do lado de Sculley. E quando Markula, o padrinho da empresa, votou a favor do CEO, o destino de Steve Jobs estava selado. Jobs é removido de todas as funções de poder e, dias depois, deixa a própria empresa. Vende quase todas as ações, mantendo apenas uma, o suficiente para assistir de longe o futuro da empresa. Expulso da Apple aos 30 anos, Jobs parecia derrotado, mas, do lado de fora, ele começaria, sem perceber, a criar o sistema que um dia salvaria a própria Apple.
Em 1985, longe da Apple pela primeira vez desde que a criou, Steve Jobs poderia simplesmente se aposentar. Tinha dinheiro, status e zero obrigação de provar algo para alguém. Mas fez exatamente o oposto. Fundou a Next Computer, uma empresa pensada para criar máquinas poderosas para universidades e centros de pesquisa. O design é impecável, o hardware é avançado e cada computador custa cerca de $6.500. A fábrica tem capacidade para produzir 10.000 unidades por mês, mas vende algo em torno de 400. No papel, é um fracasso comercial. Só que, escondido dentro desse fracasso, existe algo muito maior. O sistema operacional Next Step. Ele é tão à frente do tempo que anos depois se tornaria a base do macOS, do iOS, do watchOS e do tvOS. Em 1986, Jobs compra 70% da divisão de computação gráfica da Lucasfilm, por cerca de $5 milhões. Uma pequena equipe de engenheiros brilhantes que ninguém valorizava. Ele renomeia o grupo, e ali nasce a Pixar. Mas os primeiros anos são duros. O estúdio não dá lucro, tenta sobreviver vendendo hardware de alto desempenho, produz curtas técnicos e, várias vezes, chega perto de fechar as portas. Sempre que o dinheiro acaba, é Jobs quem coloca do próprio bolso. Onde qualquer empresário desistiria, ele insiste. Depois de alguns anos de luta para sobreviver, surge a virada. A Disney procura a Pixar com uma proposta ousada: criar o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador. Dali, nasce o acordo que daria origem a Toy Story. Em 1989, durante uma palestra em Stanford, Steve conhece Laurene Powell. A conexão é rápida e os dois iniciam um relacionamento. Em 1991, se casam. Laurene é reservada, inteligente, focada e se torna o grande pilar afetivo da vida de Steve. Juntos têm 3 filhos, Reed, Erin e Evie. Por fora, o mundo via o gênio temperamental. Por dentro, Laurene via o pai que brincava no chão, o marido inseguro, o homem tentando equilibrar ambição e afeto. Em 1995, Toy Story estreia nos cinemas. O primeiro longa totalmente animado por computador. Um marco histórico. O filme explode nas bilheterias, a Pixar abre capital. E de um dia para o outro, as ações de Steve passam a valer cerca de $1,2 bilhões, quase 5 vezes mais do que ele havia ganhado no IPO da própria Apple. A verdadeira fortuna de Jobs nasce, ironicamente, de um filme sobre brinquedos, não dos computadores que ele sonhou transformar o mundo. Enquanto isso, a Apple afunda sem ele. Produtos caros, erros estratégicos, ideias boas executadas tarde demais. Do outro lado, Steve equilibra uma família em construção, uma Pixar finalmente vitoriosa e uma Next cheia de tecnologia brilhante, mas pouco mercado. Ele não sabia, mas tudo isso, os fracassos, os acertos, os filhos, a Pixar, a Next, estava preparando o terreno para o ato final. O momento em que o homem expulso do próprio reino seria chamado para salvá-lo. Meados dos anos 90. A Apple está à deriva. Linha de produtos confusa, pouca inovação, prejuízos acumulando mês após mês. As ações, que já tinham passado dos $70, desabam para pouco mais de 14. O Macintosh segura apenas cerca de 4% do mercado. Revistas e analistas começam a decretar: a Apple está morta. Em 1996, na tentativa desesperada de encontrar um novo sistema operacional para sobreviver, a Apple compra a Next e, junto com a tecnologia, traz de volta Steve Jobs. Oficialmente, ele retorna como consultor. Meses depois, assume como CEO interino, o famoso ICEO, sem salário, sem contrato formal,
apenas com uma missão: salvar a empresa. A primeira medida é cirúrgica. Jobs corta a maioria dos projetos, mata linhas inteiras de produtos e demite milhares de pessoas. Em um único quadro, redesenha a Apple em 4 quadrantes: profissional e consumidor, desktop e portátil. 4 produtos, só isso. O resto desaparece. Em 1997, no palco da Macworld, Jobs anuncia algo que deixaria qualquer fã em choque: um acordo com a Microsoft. No telão, surge Bill Gates falando ao vivo. A Microsoft investe $150 milhões na Apple e promete manter o Office para Mac. Parte da plateia vaia. Jobs interrompe firme e diz que, se a Apple quiser sobreviver, precisa abandonar guerras religiosas e voltar a fazer o que sempre fez de melhor: produtos incríveis. No mesmo ano, a campanha Think Different devolve à Apple a alma que ela tinha perdido. Em preto e branco, surgem rostos como Einstein, Gandhi, Martin Luther King, Picasso. E então, vem a frase que definiria a nova era da Apple: um brinde aos loucos. Não era apenas um comercial, era um manifesto. A Apple estava dizendo ao mundo que voltava a ser a casa dos que ousam, dos que pensam diferente. Em 1998, a virada finalmente aparece nos números. O símbolo desse renascimento é o iMac, um computador colorido, translúcido, tudo integrado em uma única peça. É também o início da parceria definitiva entre Steve Jobs e o designer britânico Jony Ive. Jobs traz visão, foco e exigência quase obsessiva. Ive traz forma, elegância e solução. Juntos, criam um produto que foge de tudo o que existia na época. O iMac se torna um dos computadores mais vendidos daquele ano e prova, de forma incontestável, que a Apple estava viva de novo. A Apple deixa de ser apenas uma fabricante de computadores e passa a falar diretamente com criadores de conteúdo. Assim, surge uma suíte completa para editar vídeos, músicas, fotos e som. A mensagem é cristalina: se você quer criar, o Mac vira o seu estúdio. Em 2001, a Apple revela o iPod. Mas para que ele existisse, meses antes, Jobs havia feito algo decisivo. Ligou pessoalmente para a Toshiba e garantiu o fornecimento exclusivo dos pequenos discos rígidos de 1,8 polegada, a tecnologia que tornaria o aparelho possível. No palco, Jobs apresenta o iPod com uma frase que resumiria a revolução que estava começando: 1000 músicas no seu bolso. O efeito é imediato. O iPod deixa de ser apenas um novo produto e rapidamente se torna o motor financeiro da Apple. Nos anos seguintes, a linha se expande: Mini, Shuffle, Nano. Cada versão leva a mesma ideia adiante: tornar a música ainda mais simples, portátil e acessível. No mesmo ano, nascem as Apple Stores. Em parceria com Ron Johnson, Jobs cria um novo tipo de loja. Minimalista, cheia de vidro, mesas de madeira, poucos produtos e muita experiência. Não era só um espaço de vendas, era um palco para a Apple. Em 2003, a iTunes Store muda para sempre o mercado musical. Pela primeira vez, é possível comprar faixas digitais de forma simples, rápida e legal. Gravadoras, artistas e consumidores precisam se adaptar a esse novo modelo. E a Apple assume o controle dessa transição. Steve Jobs recuperava tudo o que havia perdido. Só não imaginava que logo adiante enfrentaria o maior desafio que um ser humano pode encarar. Em 2003, no auge da retomada da Apple, Steve é atingido por um golpe que não consegue controlar. Uma varredura nos rins em um exame de rotina revela algo inesperado no pâncreas. Exames confirmam um tumor neuroendócrino raro. Os médicos recomendam cirurgia imediata. Jobs hesita.
Busca dietas, sucos, tratamentos alternativos. Guarda o diagnóstico em segredo, acreditando que pode controlar o próprio corpo como controlava seus produtos. Enquanto luta em silêncio, percebe que câmeras digitais e MP3 players começam a perder espaço. Enxerga que o celular vai engolir tudo: música, fotos, internet. Nasce dentro da Apple um projeto ultra secreto, o Projeto Purple, a fusão de telefone, iPod e computador de bolso. Em julho de 2004, depois de meses adiando, aceita operar. Remove parte do pâncreas e tecido ao redor. Mais tarde, admitiria que se arrependeu da demora. Enquanto isso, a indústria caminha para celulares com teclados físicos e canetinhas. Jobs decide ir na direção oposta. Para ele, o futuro não tinha tecladinhos nem canetinhas, só uma tela e os dedos. Stylus? Pra quê? Já temos 10 dedos. Em 2006, a Pixar é vendida para a Disney em uma transação bilionária de aproximadamente 7 bilhões de dólares. A empresa que um dia contratou a Pixar para fazer Toy Story agora compra todo o estúdio. Jobs se torna o maior acionista individual da Disney, prova viva de que seu impacto vai muito além dos computadores. Nos bastidores, o Projeto Purple é um caos. O protótipo é delicado demais, instável. Em um teste interno, Jobs anda até um aquário e o solta na água. Algumas bolhas sobem lentamente à superfície. Ele aponta e diz, com aquela calma que assustava qualquer engenheiro: "Viram isso? Se tem ar aí dentro, ainda tem espaço. Dá para deixar menor." Foi um daqueles momentos em que todos entenderam o padrão. Nada escapava ao olhar de Steve. Nenhum detalhe era pequeno demais. Em janeiro de 2007, no palco da Macworld, ele apresenta o iPhone. Nos bastidores, o aparelho só funciona direito se ele seguir uma sequência específica de toques. Qualquer deslize pode travar o sistema ao vivo. No palco, nada disso aparece. Com calma, Steve mostra como ouvir música, navegar na internet, dar zoom com 2 dedos e fazer ligações no mesmo dispositivo. Hoje, diz ele, a Apple vai reinventar o telefone. O iPhone reúne 3 produtos em um: um iPod com tela sensível ao toque, um telefone revolucionário e um comunicador de internet. Em poucos anos, destrói BlackBerry e Nokia e empurra o mundo para a era do smartphone. No mesmo ano, Jobs anuncia outra mudança histórica. A empresa deixa de se chamar Apple Computer e passa a ser apenas Apple Inc. Em 2008, a App Store transforma o iPhone em plataforma global. Milhares de desenvolvedores criam aplicativos para tudo. O ecossistema, hardware, software e serviços finalmente se completa. Enquanto isso, a doença avança, a perda de peso é evidente. Em janeiro de 2009, Jobs se afasta. Em março, passa por um transplante de fígado. Tim Cook se oferece para doar parte de seu próprio fígado. Jobs recusa. O gesto revela a lealdade de Cook e os limites do orgulho de Steve. Em 2010, apresenta o iPad, mais magro do que nunca. Muita gente chama o aparelho de iPhone gigante. Para ele, é o começo da era pós-PC. Leitura, jogos, filmes, trabalho leve, tudo em uma tela. Segundo relatos, Jobs dizia que o iPad era a coisa mais importante que já tinha feito. No fim de 2010, a saúde desaba. Em 2011, novos tumores aparecem. Ele se afasta de novo. Em agosto, renuncia ao cargo de CEO e aponta Tim Cook como sucessor. Em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs morre aos 56 anos. Depois da morte de Steve, Laurene Powell Jobs assumiu o legado da família, mas não o controle da Apple. Ela passou a cuidar do patrimônio, das iniciativas sociais e da memória dele. Já a Apple seguiu outro caminho. Ficou nas mãos de Tim Cook e do conselho de administração, que até hoje comandam a empresa. A Apple permanece guiada por profissionais, exatamente como Steve sempre defendeu. Tim Cook conduz a Apple a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo. Fortalece os chips próprios,
expande a linha de serviços e transforma o Apple Watch em um verdadeiro centro de saúde no pulso. Quem trabalhou com Jobs descreve sempre o mesmo traço. Ele vivia como se o tempo fosse curto demais. Essa urgência aparece nos produtos, nas reuniões, no jeito de eliminar qualquer ideia que não fosse extraordinária. E foi assim que ele ajudou a definir o que entendemos hoje como tecnologia pessoal. De tudo o que o Steve Jobs viveu, qual decisão você acha que realmente mudou o destino dele? E por quê? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas histórias. Cada nova inscrição ajuda a gente a chegar na nossa próxima meta: 1 milhão de inscritos. Aqui você encontra histórias reais, completas, do jeito que realmente aconteceram. Essa foi mais uma história dos grandes, mas não acaba aqui. Clica na imagem que está aparecendo na sua tela e continua essa jornada comigo. Te vejo lá.